Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Química. Hoje a gente vai começar a falar de distribuição eletrônica, um assunto muito importante que vocês vão levar para os próximos conteúdos, tá bom? Então, é importante entender distribuição eletrônica, porque será necessário para o entendimento de outros conteúdos. Relembrando, então, o que nós vimos na aula passada, vamos relembrar um pouquinho. Nós vimos que o átomo contém um núcleo, né? Ele é formado, né, por um núcleo. Esse núcleo possui duas partículas, os prótons, que são as partículas de carga positiva, e os nêutrons, que são partículas neutras, ou seja, não tem carga. E a eletrosfera, que é composta por essas órbitas, onde circulam os elétrons, ok? Então, núcleo, prótons e nêutrons. Eletrosfera, elétrons. O próton, ele tem uma massa relativa a 1 e carga elétrica mais 1. Então, partículas de carga positiva. E os nêutrons têm a mesma massa relativa que os prótons, né, que é 1, e não possuem carga. Já os elétrons, dá uma olhadinha aí nos elétrons. Eles têm massa relativa de 1 sobre 1836, ou seja, ele é 1836 vezes menor, né? A massa dele é 1836 vezes menor do que a massa dos prótons e dos nêutrons. E a carga elétrica dele é menos 1. Então, gente, quando a gente vai determinar o número de massa de um átomo, a gente simplesmente desconsidera a massa do elétron. A gente vai levar em consideração apenas a massa dos prótons e dos nêutrons. Nós vimos isso na aula passada, ok? Porque a massa do elétron é muito pequena se comparada a dessas outras partículas. Então, ela fica meio que desprezível, ok? Então, olha só. Então, nós vimos que na eletrosfera, que são essas órbitas onde circulam os elétrons, né? A gente tem, no máximo, 7 camadas. Então, olha só, eu tenho aqui uma eletrosfera e o número máximo de elétrons dela são 7 camadas. Então, a primeira camada, que é a camada de número 1, a gente pode chamar também de camada K, tá? Inclusive, essas letrinhas são as mais utilizadas. Então, ó, camada K, que é a camada de número 1, é a mais próxima do núcleo. Camada L, que é a camada de número 2. Camada M, camada de número 3. N, número 4. O, 5. P, 6. E Q, 7. Então, a eletrosfera tem, no máximo, 7 elétrons. 7 camadas, desculpa. Tá? Em cada camada dessa circula um número de elétrons. Então, existem números máximos de elétrons que cada camada dessa suporta. Então, olha só. A camada K suporta 2 elétrons. A camada L suporta 8 elétrons. M, 18. N, 32. O, 32. P, 18 e Q, 8. Então, esse é o número máximo de elétrons que cabem, né? Cada camada suporta, ok? Essas camadas, elas também podem ser divididas em subníveis. Então, gente, ó, prestem bem atenção. Essas camadas, né, que são camada K, L, M, N, O, P, Q, comportam um número máximo de elétrons, que são esses números que eu falei agora para vocês, né? Essas camadas também são divididas, né, em subníveis, tá? Então, nós temos 4 subníveis, S, P, D e F. O subnível S comporta 2 elétrons, o P comporta 6, o D 10 e o F 14. Esse é o número máximo de elétrons em cada subnível. Então, vejam só, olha só. A camada K comporta apenas 2 elétrons. Então, qual é o único subnível presente na camada K? Se ela comporta apenas 2 elétrons, ela comporta apenas o subnível S, que é o subnível que comporta apenas 2 elétrons. Então, na camada K, nós temos apenas o subnível S. É o único que cabe ali, tá bom? A camada L comporta 8 elétrons. Então, quais são os subníveis presentes na camada L? Ó, S, que comporta 2, e P, que comporta 6. Então, nós temos aí um total de 8 elétrons. A camada M comporta 18 elétrons. Então, quais são os subníveis presentes
na camada N? O S, o P e o D, porque ó, somando o S, P e D, nós temos 18 elétrons. A camada N e O comportam 32 elétrons. Então, quais são os subníveis presentes na camada N e O? S, P, D e F. Porque se a gente contar, né, no total, ó, 2 mais 6, 8 mais 10, 18, mais 14, 32. Tá? Então, a gente tem aí todos os subníveis presentes na camada N e O. A camada P comporta 18 elétrons. Então, quais são os subníveis presentes na camada P? S, P e D. E na camada Q, que a gente tem apenas 8 elétrons, a gente vai ter apenas o subnível S e P. A partir daí, a gente pode montar o diagrama de Linus Pauling. Porque, olha só, camada K, camada de número 1, comporta apenas o subnível S com 2 elétrons. Então, olha só, o númerozinho da frente representa o número da camada, S é o subnível e o 2 aqui em cima é o número de elétrons nesse subnível, tá? Então, a gente tem a camada de número 1, subnível S com 2 elétrons. Na camada L, a mesma coisa, ó, camada de número 2 comporta SP, então 2S2, 2P6. O S com 2 elétrons e o P com 6, né? S2P6. Na M, mesma coisa. Olha só, comporta S, P e D. E é a camada de número 3. Então, 3S2, 3P6, 3D10. A N e a O, que comportam 32 elétrons, vão ter todos os subníveis, né? Então, camada 4, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. A mesma coisa para a O, que é a camada de número 5, né? 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. Na P, que comporta só 18 elétrons, então é a camada de número 6, comporta os subníveis S, P e D, então vai ficar 6S2, 6P6 e 6D10. E para terminar, a camada Q, que tem os subníveis SP, né? Então, 7S2 e 7P6. Agora, a gente montou o diagrama de Linus Pauling, que é esse diagrama aqui, ele é utilizado para distribuição eletrônica. O que é distribuição eletrônica? É a distribuição dos elétrons nas camadas do átomo, tá bom? Então, olha só, a gente sempre vai seguir essas setinhas na distribuição eletrônica. Então, percebam que a setinha, ela está nessa direção. Então, a gente sempre vai andar nessa direção e vai voltar, ó. Vai nessa direção e volta, nessa direção e volta. E assim por diante, ok? Então, um exemplo. Níquel, número atômico 28, não é isso? Fazendo a distribuição para o níquel, seguindo esse diagrama de Linus Pauling, a gente tem que seguir as setinhas até somar 28 elétrons, até somar 28 nesse númerozinho de cima aqui. Então, ó, 1S2, 2S2, 2P6. Até aí a gente tem 10, né? 3S2, aí é 12. 3P6, 18, não é isso? 4S2, 20. Faltam 28. Então, a gente vai para o próximo. O próximo é 3D10. Se a gente colocar 3D10, vai ficar 30. Eu quero 28. Então, a gente coloca 3D8, ok? Então, essa é a distribuição do níquel. E em camadas, a gente pode fazer essa distribuição em camadas. Olha só. 1S2, o númerozinho 1 na frente, indica que esse elétron está na camada K. Então, ó, quem tem o númerozinho 1 na frente é a primeira camada, é a camada K. Então, nós temos apenas 2 elétrons na camada K. O que tem o 2 na frente pertence à camada L, que é a segunda camada. Então, ó, quem tem 2 na frente? 2S2 e 2P6. Ou seja, na camada L nós temos 8 elétrons. Quem tem o 3 na frente pertence à terceira camada, que é a camada M, não é isso? Então, quantos elétrons nós temos na camada M? Ó, 2 mais 6, 8. Mais 8, 16. Então, nós temos aqui 16 elétrons na camada M. E na camada N, que é a quarta camada, a gente tem apenas 2 elétrons, porque é onde tem o númerozinho 4 aqui na frente, ok? Então,
nós temos nesse átomo, o átomo de níquel, ele tem 4 camadas. A camada K, L, M e N. Só olhar pelo númerozinho da frente. Vai até 4, então 4 camadas, ok? Então, gente, a camada de valência do níquel, o que é a camada de valência? É a última, é a mais externa, a que está mais distante do núcleo. Então, se a gente tem camada K, L, M, N, a camada de valência do níquel é a camada N, ok? É a 4ª camada. E ele tem 2 elétrons na camada de valência. E o subnível de maior energia, que a gente chama de subnível mais energético, é sempre o último da distribuição em subníveis. Então, ó, fiz essa distribuição em subníveis, né? Terminou onde? Em 3D8. Então, esse é o subnível mais energético do níquel, ok? E eu coloquei aqui outros exemplos de distribuição também, tá? Do hidrogênio, do hélio, do lítio, do berílio, do boro, do sódio, do potássio e do ferro. Então, vamos fazer uma questãozinha aí. O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a constatação de Bernard Miller de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses 2 físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. Olha a distribuição eletrônica para o ítrio. Vai terminar em 4D1. O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio serão respectivamente. Então, olha só, gente. Essa é a distribuição eletrônica do ítrio, né? Por essa distribuição eletrônica, a gente pode perceber que o ítrio ele tem um total de 5 camadas. Como que eu sei isso? Pelo númerozinho da frente. O númerozinho da frente indica as camadas. Então, ele tem a primeira camada, a segunda, a terceira, que é quem tem 3 na frente, né? A 4ª e a 5ª. Então, olha só. Primeira camada, que é a camada K, que é a camada de número 1, tem quantos elétrons? Olha só, camada de número 1, camada K. Quantos elétrons nós temos aqui? 2 elétrons. Então, ele tem 2 elétrons na camada K. Camada L, que é a camada de número 2, ó. É quem tem o 2 na frente. Nós temos 2 aqui e só, né? Então, a gente tem um total aí, ó, de 2 mais 6 elétrons, ou seja, um total de 8. Terceira camada é a camada M, é quem eu tenho 3 na frente. Então, ó, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, não é isso? Então, a gente tem aqui 2 mais 6 mais 10 elétrons, ou seja, nós temos um total de 18 elétrons. Quarta camada, que é a camada N, é quem tem o 4 na frente. Então, ó, o 4 aqui, o 4 aqui e o 4 aqui. Tudo isso é da camada N, ok? Então, nós temos 2 elétrons aqui, mais 6 aqui, ok? Mais 1 aqui. Ou seja, a gente tem um total aí de 9 elétrons, não é isso? 1, 6 e 2. Então, 9. E para terminar, a gente tem a camada O, que é a 5ª camada, é de número 5. Quem aparece com 5 na frente? Ó, tá aqui, o 5s2. Quantos elétrons? 2. Então, na camada O, tem 2 elétrons. Então, o número de camadas, quantas camadas nós temos no total? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 camadas. E está pedindo também o número de elétrons mais energéticos para o ítrio. O que é o elétron mais energético? É o último da distribuição. Essa distribuição não terminou em 4D1? Então, ele tem 1 elétron no subnível mais energético. Então, é 1. Resposta correta aí é a letra B. Ok, galera? Então, façam os exercícios da lista, né, que eu passei. E participem da monitoria para tirar as dúvidas, ok? Um abraço e até a próxima.